Todos os participantes desse grupo da EBD, dando continuidade aos nossos tutoriais, hoje nós vamos estudar a lição número 10, a solicitude da vida, né? E a coordenação desse dia será da diaconisa Jane e será ministrada no dia 4/9/2022. Nós estamos estudando o terceiro trimestre Sermão do Monte e a revista foi escrita pelo Bispo Abner. O tópico 1 é Combatendo a Ansiedade. O alvo principal dos princípios ensinados por Jesus Cristo é que não devemos permitir que as preocupações do dia do amanhã desequilibrassem a estrutura das nossas vidas. Aí no item 1.1, não andeis ansiosos. A ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos. O autor comenta que quando as nossas mentes vivem em duplicidade, ela procura duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e uma certa dose de sofrimento. Quando a mente começa a admitir interiormente que a vida é somente comer, beber e vestir, é uma atitude que ser a mamão, ao contrário do discípulo de Cristo. Provérbios 14:12. Há um caminho em que o homem parece direito, mas no fim dele são caminhos da morte, né? Mateus 6:24-25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, e não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí Jesus aqui, né, não está proibindo a provisão futura, mas sim angustiar-se pela manhã antes de saber o que ele produzirá. O tempo usado aqui é do grego miriman, que significa preocupar-se ansiosamente. O comentarista aqui, né, no tópico comentarista, o autor comenta aqui: como seres humanos necessitamos de sobreviver e de recursos básicos como roupa, comida, moradia, etc., que exige certa capacidade econômica e precisamos trabalhar por um salário, o que pode nos levar a nos preocupar com o dia de amanhã. Mas Jesus nos ensina a não viver ansioso, mas colocar toda a confiança não somente no Criador, mas também aquele que supre todas as nossas necessidades. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Aí no item 1.2, a vida é mais do que um mantimento, né? O autor aqui cita Chaplin, que diz: a vida deve incluir desejos e interesses que não abrangem apenas as coisas físicas, né? E devem ser orientada pelo princípio espiritual do reino de Deus, e deve levar em conta o verdadeiro destino da utilização da vida humana. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Jesus, ao afirmar que a vida é mais do que um mantimento, ele está desafiando seus seguidores a decidir o que terá lugar no alto em seus corações. Comida, né, bebida, vestimenta ou a justiça do governo do céu. Mateus, aqui, ele diz aqui, Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí o autor aqui comenta: os animais, como as aves, não são vencidas pela ansiedade. O homem, como criatura feita à imagem do Criador,
tem obrigação de aprender a confiar e depender de Deus que os criou. Deixa eu salvar aqui para não perder, né, as modificações. Tá? Aí no tópico do comentarista, né, o autor argumenta: sendo a vida uma dádiva divina, não podemos imaginar que Deus daria tal dádiva e não possua os meios para sustentá-la. O ensino trata de ansiedade, da preocupação e do meio relativo ao nosso sustento. Uma vida sem confiança, que está errado, em Deus pode ser altamente desastrosa. Jesus disse: a vida é mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no item 1.3, né, e para terminar o tópico 1, olhai para as aves do céu. Aqui Jesus nos apresenta um importante princípio. O Pai cuida de suas criaturas. Utiliza das aves do céu para falar do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. As aves não produzem, não cuidam da terra e nem guardam os celeiros, mas recebem gratuitamente o alimento que necessitam. Mas Jesus não está ordenando que fiquemos parados esperando nossa provisão cair do céu, e muito menos encorajando a preguiça, nem falando contra os esforços e nem trabalhar para suprir as necessidades da vida. Tessalonicenses 3,10. Porque, quando ainda estava convosco, nós vos mandeis isto, que, se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? Não coma também. Jesus ensina: não devemos viver ansiosos. As aves não ficam ansiosas pelo amanhã. Mateus 26a, que é essa parte que está sublinhada e está em vermelho. Olhai para as árvores do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? As aves são criaturas, nós somos filhos, e aqui está a diferença. Mateus 26, 26b. Aí aqui, não tende vós muito mais valor do que elas? Comentarista aqui, né, no tópico do comentarista, o autor comenta aqui: ó, se Deus nos deu a vida, certamente também nos dará o alimento que necessitamos para seu sustento. Aí Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andei cuidadoso quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Em Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que vos opera. Jesus afirma que nós, os filhos, valemos muito mais do que as aves, visto que nós, seres humanos, somos a coroa da criação de seus mordomos. Podemos confiar que o Pai cuidará de vossas necessidades. Salmos de 3 a 8. Quando vejo os teus céus, obras do teu dedo, e as tuas estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que vestisse, pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e a glória e da honra coroaste. Fazem o que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. E quando os discípulos de Jesus responsavelmente conformaram com o modo de vida que Deus lhe ordenou, ele cumpre fielmente
a sua parte do compromisso, que é Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão vos acrescentadas. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Aguardo todos no tópico 2 e muito obrigado por assistir o tópico 1. Até lá, se Deus quiser.